Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento Unicerp e Andap Autopeças. 12:01 na Módulo FM, a gente começa mais uma edição do programa Mente Aberta, hoje sexta-feira, dia 25 de abril de 2020. A gente tem o prazer de passar a conversar a partir de agora, aqui na Módulo FM, também ao vivo no Instagram da rádio, com o psicólogo Leonardo Nogueira. Oi, Léo, tudo bem? Uma boa tarde para você. Bom dia, Leide, boa tarde, bom estar aqui de volta com vocês todos os ouvintes, sejam bem-vindos aí. Você sabe que é sempre um prazer recebê-lo e hoje numa situação especial aqui em live, você em Uberlândia, a gente em patrocínio. Muito obrigada, viu? Primeira live, hein, da rádio que eu estou fazendo nesse horário com a rádio. Na verdade, é a segunda, né, que eu fiz uma com o Jânio já. Sim, mas agora a gente está ao vivo também na emissora e com certeza vamos ampliar bastante aqui a nossa conversa. Ô, Léo, você é um psicólogo clínico muito experiente, faz palestras, conversa com muitas pessoas, estuda bastante, tem muita experiência. E o tema que a gente achou para debater, conversar com você hoje é a questão da calma, serenidade nesse momento de pandemia, de tensão, de angústia pelas pessoas. Eu sei que já passou um tempo de quando começou a pandemia para agora. O que você sentiu neste período, assim, conversando com as pessoas e como pessoa também? O que você sentiu? Nossa, eu percebi vários comportamentos, Leide, desde comportamentos mais radicais, comportamentos mais, talvez, impulsivos, comportamentos talvez mais equilibrados, sabe? Pessoas de todos os jeitos, assim, de todas as reações, na verdade, eu acompanhei. Os meus amigos, o meu círculo de amigos é um círculo muito, muito consciente, sabe, das coisas e leva mais tranquilo essa questão da pandemia. Mas eu vi pessoas muito desesperadas, assim, né, com muito medo, com muita ansiedade. Eu vi pessoas que intensificaram a depressão, né, porque ficou em casa. Então, teve essas sensações, assim, meio que diversas, sabe? Você chegou a falar com alguém assim, a pessoa chegou a duvidar, nada, essa doença não é assim não, as pessoas estão exagerando. Você chegou a conversar com alguém nesse sentido? Sim, o que eu te falei, realmente tem gente que minimizou, teve gente que supervalorizou, né, a questão da pandemia, teve pessoas que minimizaram e teve pessoas mais conscientes, mais equilibradas, que elas se cuidaram dentro do possível, né, dentro do que foi pedido e ficou tranquilo, né, que é essa calma, essa serenidade que a gente está falando, né, que ela é muito mais interna e vira um escudo protetor do que vem de fora, sabe? As pessoas tem aquela questão, né, Leide, que na psicologia a gente fala muito, né? Muitas pessoas, elas têm necessidade de receber aprovação, então elas têm muita dificuldade quando são desaprovadas, quando são julgadas, quando são criticadas, avaliadas, ou seja, elas se deixam muito se influenciar pelo que está de fora. Tem uma teoria da psicologia, esses dias eu até falei numa live, que se chama locus de controle. Locus de controle, locus vem de local, então local de controle. Então muita gente coloca o local de controle da vida delas de fora. Então aí a gente fala locus de controle externo, ou seja, o externo define como eu vou sentir, o externo define como eu vou agir, o externo define como eu vou pensar, e o externo define como que eu tenho que fazer com a minha vida, sabe? Então, a gente chama essa teoria esse exemplo de locus de controle externo, que é quando o que está de fora me influencia de certa intensidade que eu perco a conexão comigo, sabe? Com a minha verdade, com as minhas necessidades, e aqui no caso do nosso assunto, com a minha serenidade. E quando a gente falou em calma e serenidade, a gente está falando de um locus de controle interno. Ou seja, o local de controle, o que eu posso controlar é o que está dentro de mim.
O que está de fora de mim, a vida, as pessoas, as situações, isso eu não controlo. E aí eu fico muitas vezes sujeito às influências, quando eu me deixo influenciar pelo que está de fora, o meu locus de controle eu perco, o interno, sabe? E aí eu entro no desespero, e aí eu fico conectado com o que a minha vizinha falou, que está todo mundo morrendo, e vai todo mundo morrer, né? Porque todo mundo está morrendo, então aí começa a um desespero, a uma ansiedade, e eu entro nessa energia do desespero, da ansiedade, do medo, da desesperança, né? Da escassez, o medo da escassez. Então eu fico tanto influenciado pelo que está de fora, tanto é que eu oriento as pessoas, falo, nossa, para que você está vendo esse tanto de programa, esse tanto de notícia ruim, né, que o tempo inteiro aumenta a pandemia e vai aumentando. O que eu acho que a imprensa tem o papel até para ajudar as pessoas a se precaverem, que eu acho que isso é louvável, obviamente, esse é o papel da informação, tanto televisiva quanto impressa, ou da mídia, né, de mídias, mas eu tenho que ter o meu locus de controle interno. Eu preciso ter a minha bussolinha interna aqui, minha essência aqui conversando comigo, sabe? Para lidar com o que vem de uma maneira tranquila. E aí a gente perde muita tranquilidade, quanto mais eu não tenho, Leide, aquilo que na psicologia a gente fala, de inteligência emocional, né? Então, eu sinto assim que na pandemia, muitas pessoas, quem não tinha muito desenvolvido a inteligência emocional, que é a capacidade de cuidar das suas emoções, de zelar das suas emoções, de proteger os seus sentimentos, essas pessoas elas ficam muito à mercê do que está de fora, sabe? Fica muito influenciável, né? Muito suscetível, muito, assim, é fácil dessa pessoa se desequilibrar emocionalmente, sabe? Então, eu sinto que a pandemia, ela trouxe um grande, eu vou dizer assim, por mais que seja ruim tudo, mas eu sempre olho as coisas com um lado positivo. Ela deu a chance para a gente poder olhar para a gente poder olhar para as nossas emoções e ver como que a gente fica diante daquilo que a gente não controla, né, que é o que está de fora. Léo, eu achei muito legal essa questão que você abordou do local de controle. E para a pessoa perceber isso, é uma tomada de consciência? Porque assim, eu controlo, por exemplo, o que eu sinto. Eu não controlo que talvez um filho meu vai me responder, um amigo vai me xingar, assim, estou citando situações extremas, né? É a tomada de consciência. E o que fazer para ter essa consciência? Desligar do outro e ligar em si mesmo? O locus de controle, assim, é você começar exatamente isso. Tem uma palavrinha na autoestima, o primeiro pilar da autoestima, a gente chama de autoconsciência, que é a pessoa começar a poder pensar sobre ela. Então, o início é exatamente esse mesmo, Leide, pensar sobre o que eu estou sentindo, pensar sobre a maneira como eu estou pensando, pensar sobre a maneira como eu estou reagindo às situações. A autoconsciência, porque se eu não olho para mim, eu não sei o que fazer, né? Eu só posso mudar algo se eu olhar para aquilo. Então, eu preciso olhar para mim para que eu possa começar a ter a tomada de consciência que você está falando, e isso me ajuda a reagir de uma forma diferente diante disso tudo. Até ter clareza, né? Para você, discernimento, para você poder saber como vai agir. Né, criar um projeto, porque muitas pessoas tiveram que rebolar, ainda estão tendo que rebolar, para ver como vai. Obrigado, viu, Jane, tá mandando um recadinho aqui para mim sou seu fã, Léo, também sou, Léo. Eu sei que tem um monte de gente fã sua aqui acompanhando com a gente, né? Você presta um grande serviço às pessoas, obrigada. Obrigado. Eu gosto mesmo. Então, essa coisa que eu estava falando, de a tomada de consciência, ela não é tão complicada, é só você começar a pensar, nossa, por que eu estou pensando assim, gente? Por que eu estou deixando me levar com o que está de fora? Por que eu estou sentindo dessa forma? O que está acontecendo comigo? Isto é autoconsciência. Agora, é começar a tomar
o olhar para dentro, né? Agora, dói olhar para dentro de si mesmo, Léo? Dói? Ai, dói olhar para dentro de si mesmo. Dependendo do que a gente está sentindo, dói. Mas uma dor, ela só pode ser curada se a gente olhar. Se eu não olhar, aquilo permanece, aquilo reverbera, eu contamino as pessoas ao redor. Então, quantas pessoas a gente vê agora na pandemia que contamina outras, que são tóxicas, pessoas tóxicas, que elas espalham o medo, elas espalham o desespero, elas espalham a desesperança, elas espalham a ansiedade, porque elas não têm controle sobre elas não pensam. Então, também dói, eu acho que dói muito quando a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente, sabe? Para mim é pior essa dor do que aquela da gente querer olhar para a dor, curar a ferida, né? E a calma e a serenidade, que é o nosso tema, né, Leide? Ela não é de uma hora para outra, principalmente no mundo ansioso que a gente vive. Para desenvolver calma e serenidade nos tempos da pandemia, você precisa de uma série de exercícios, né? Um deles que eu sugiro para todo mundo é a yoga, é a meditação, é a respiração e é exercício físico, né? É a oração. Então, mas isso não é uma vez ou outra, é uma prática diária. Então, por exemplo, vou te falar de mim, a minha rotina diária. Eu faço uma meditação 10 minutos de manhã e eu faço uma meditação 10 minutos antes de dormir, né? Eu faço meu exercício ali perto da minha casa, aqui em Uberlândia, então eu corro, eu faço exercício físico, porque isso alivia a pressão, né? Isso ajuda eu a estar mais calmo, porque libera o quarteto da felicidade. Qual que é o quarteto? Qual é o quarteto da felicidade? Não, qual é? Quarteto da felicidade, ó. Meditação, yoga, exercício físico, todos eles liberam o quarteto, os neurotransmissores da felicidade, que eu já até falei numa live aqui para o nosso grupo, que é a endorfina, a serotonina, a ocitocina e a dopamina. São o quartetinho que gera, que é contra o estresse, é o quarteto contra a ansiedade, é o quarteto contra o desespero, é o quarteto que gera alegria, né? E para eu gerar serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, eu preciso fazer várias atividades. E aí, isso vai me dando mais calma e serenidade, porque a endorfina, ela acalma o organismo. A serotonina nos deixa relaxado, com bom humor, né? A ocitocina nos deixa com uma sensação de ser amado, de ser querido. Então, são coisas simples para desenvolver a calma e a serenidade, que gera o quarteto. Por exemplo, falar agora, estou falando com uma grande pessoa, que é você, Leide, que eu gosto muito também. A Recife que é fiel. Toda vez que eu converso, eu fico bem, eu fico tranquilo, eu fico leve, é gostoso falar com você. Então, falar com pessoas que nos deixam felizes, falar com pessoas que lembra para a gente que memórias agradáveis, né, que libera ocitocina, então lembrar de momentos felizes, libera serotonina. Então, conversar, sabe, mandar, já que a gente está enclausurado, né, manda o áudio, o vídeo com alguém que você gosta, isso tudo libera a endorfina. Olha, tem uma ouvinte aqui falando que bom humor é fundamental, e é exatamente, mas muitas vezes o mau humor, ele é gerado porque eu estou dormindo menos, e aí quando eu durmo menos, os níveis de cortisol aumentam no organismo, e aí como o cortisol aumenta, ele é o hormônio do estresse. Então, esse hormônio do estresse me faz ficar mais estressado durante o dia. E aí quem tem insônia, quem fica com muita preocupação, muito ansioso, e aí não dorme, aumenta o cortisol. E aí, o que significa isso? Significa que a pessoa, no outro dia, ela vai estar mais mal-humorada. E aí, a calma e a serenidade não existe nessa pessoa, porque ela está mal-humorada, então ela está raivosa, ela está impaciente, porque isso tudo é que gera o cortisol. E o cortisol, ele é aumentado porque eu não tenho uma recuperação de sono. Então, dormir bem. A meditação, ela libera também neurotransmissores, ela libera endorfina. Então, isso
me acalma, me relaxa, sabe? Então, são atividades que a gente pode fazer que não custa nada. Não custa nada fazer meditação, você não tem que pagar nada. Não, você baixa o aplicativo, Leide, que o aplicativo ele tem a própria meditação dentro dele, ele vai te conduzindo, né? Não custa nada você fazer uma caminhada, não custa nada você correr, não custa, você não precisa pagar para fazer isso. Andar de bicicleta, né? Não custa nada você ter dormir, né, bem. Então, você não paga para isso. Então, são recursos que a gente tem disponível que ajuda, mas aí precisa de quê? De uma disciplina, de uma vontade. Como é que eu vou desenvolver calma e serenidade diante de uma pandemia se eu fico só preocupado, se eu espalho más notícias, se eu só fico ligado na televisão o tempo inteiro, vendo quantas pessoas que estão morrendo? Porque foi feita pesquisa que quanto mais eu fico na energia do medo, tem uma pesquisa americana que eles colocaram pessoas diante de filmes de guerra, de terror, e depois pessoas diante de filmes de comédia, de bom humor, de natureza, bonito e tal. O que acontece? Essas pessoas aí colheram o nível das células de defesa do sangue. E aí, os anticorpos. E aí, o que acontece? E nós precisamos muito dos anticorpos. Nossa, agora como nunca, né? Então, ver programas de violência que estimula o medo, diminui, mata as células de defesa do organismo. Então, as pessoas escolhendo o tipo de programa, você pode ficar melhor ou pior. Então, foram colhidos a taxa de sangue, né, para avaliar o sangue, e essas pessoas tiveram a taxa de anticorpos diminuída, aquelas que assistiram aos filmes de guerra, de terror, de violência. E as pessoas que assistiram os filmes de comédia ou com uma coisa boa, e eles aumentaram a célula de defesa. Então, o que a gente precisa é escolher coisas na nossa vida, e nós podemos escolher. Locus de controle interno, Leide, quer dizer que a gente pode escolher. O interno, quem define o controle é o que está dentro de mim. Então, o que está dentro de mim é que vai escolher. Ninguém não tem essa capacidade de dizer para mim como que eu vou escolher. A escolha é minha. Em última instância, é minha. Eu que permito ou eu que proíbo. Eu que autorizo o que está de fora me influenciar, ou eu que protejo o que está de fora não me influenciar, né? Eu que mando, né, Léo? Isso. A gente é que se manda, Locus de controle externo eu assumo o comando do que está dentro de mim. Tá bom. Locus de controle externo é aquilo que está de fora, determina como que eu vou ser, como que eu vou agir. Não, tá legal. Ô, Léo, eu quero que você fale um pouco mais da meditação. Vou chamar um intervalo rapidinho aqui. Eu quero que você fale um pouco mais da meditação, porque eu canso de ouvir algumas pessoas. Eu até tento fazer meditação, não consigo, aquilo é impossível. Eu fico lá 1 minuto, dali a pouco eu já tô ansioso, eu saio correndo, eu distraio, o mosquito pousa em mim, eu fico nervoso. Eu queria que você falasse um pouco mais no nível da técnica, pra gente tentar ajudar as pessoas a passarem por esse momento. A gente volta em 1 minuto aqui na Módulo, tá ok? Fechado, já a gente fala sobre isso. Mente aberta. 12:20 na Módulo FM, a gente leva ao ar aqui o programa Mente Aberta na Módulo FM e também no Instagram da Módulo FM com o queridíssimo Leonardo Nogueira, psicólogo. Léo, essa questão da meditação, Léo, eu sei que não tem segredo, é disciplina, a pessoa tem que tomar a decisão pessoal e intransferível de querer meditar. Mas assim, dá alguma dica pra gente, como fazer essa meditação? Você falou que faz 10 minutos 2 vezes ao dia? 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, já tem 30 dias seguidos, é muito legal, assim. Eu aproveitei esse tempo para fazer. Leide, meditar, o que precisa é começar. O mais difícil, ou eu não gosto dessa palavra, talvez o mais desafiador, que eu prefiro falar, o grande desafio é a gente dar o primeiro passo e ter uma disciplina para isso. Então, eu tenho um cronograma do meu tempo, como que eu faço com o meu dia, e aí eu reservo tal horário para fazer meditação. Mas não precisa você começar com 10 minutos, igual eu já estou fazendo. Você pode começar com 5 minutos, com 3 minutos. E como é que começa uma meditação? Pela respiração. Então, você respira profundo, solta o ar pelo menos umas 3 vezes,
E aí tem várias técnicas para a gente poder fazer vários tipos de meditação, de que você vai visualizar, né? Mas tem uma que eu gosto muito, assim, da gente visualizar, que é imaginar como se a gente estivesse num lago calmo, você olhando para um lago calmo, tranquilo, e você dizer para você, eu estou calmo, eu sou calmo, eu sou tranquilo, e você vai repetindo, eu estou em paz comigo, né? E você visualizando esse lago e trazer essa calma do lago para você. Isso é um jeito, cada um pode fazer de uma forma, né? Mas você pode começar com 1 minuto, você pode fazer meditação, por exemplo, quando você está no banheiro, tomando banho, você visualiza aquela água te lavando, te limpando, né? São várias técnicas, aí você visualiza como se a água fosse uma luz te limpando, te acalmando, te relaxando, levando embora as suas preocupações, levando embora a sua ansiedade. Esse é outro exercício, que é de meditação. Meditar é você parar para se sentir, você, se escutar, ouvir o seu eu, né? Então, isso não é tão um bicho de 7 cabeças. O que eu falo para as pessoas é elas aprenderem a começar, dar o primeiro passo. E aí você busca aplicativos. Tem uma ouvinte falando, eu foco em uma pirâmide de luz. Isso. Cada um tem uma forma. Mas a gente pode ir lá na internet e baixar aplicativos de meditação, Neide, que lá ensina, sabe? Não precisa... Cada um tem um jeito. Mas eu quero só enfatizar que, olha, alguém visualiza a água limpando, que a Valéria está colocando aqui. Então, o que eu enfatizo é a gente começar. Você reservar, senta, acalma num lugar da sua casa, ou do seu trabalho, se você estiver no trabalho, e fica lá 1 minuto, respirando, soltando ar, visualizando você se limpando, adquirindo uma energia de paz, você visualiza a paz, e você pode falar, a paz, eu me conecto com a paz entra em mim, eu sinto a paz em mim, sabe, são frases de afirmação para a gente poder ficar mais calmo e sereno, né? Para mim, essa é uma das grandes saídas, é a meditação. Mas, Leide, o exercício físico também libera o quarteto da felicidade lá, né? Exercícios físicos. Olha, tem uma pessoa falando que coloca uma música de reiki. Então, cada pessoa tem um jeito de se conectar, mas a gente precisa desenvolver essa inteligência intrapessoal, né? Que eu falei emocional, porque é lidar com as emoções, mas intrapessoal quer dizer que eu estou parando para olhar para dentro de mim, senão a gente só fica no locus de controle externo, sabe? Então, inteligência intrapessoal é essa capacidade que eu tenho de poder olhar para o que acontece dentro de mim, de saber dar nome para os meus sentimentos, para os meus pensamentos. Essa é a minha dica, sim, da gente poder passar por esse período da pandemia, que se Deus quiser, já daqui a um tempo a gente já está aliviando, né, as coisas, passar por esse período com mais calma e serenidade. Ô, Léo, quando uma pessoa decide fazer meditação, ela toma essa decisão pessoal de ficar mais tranquila, de buscar a serenidade, ela está exausta de ficar ansiosa. Porque eu acredito que a pessoa chega nessa exaustão. Ela consegue transformar a si mesma e influenciar o ambiente ao redor? Parece que é meio óbvio isso, mas é com as sutilezas que a gente transforma o comportamento, penso eu. Eu queria que você falasse sobre. Sim. Então, é porque a pessoa que está em paz, ela acaba irradiando essa energia da paz. As pessoas sentem essa pessoa mais tranquila, ou ela mais otimista, uma pessoa com mais bom humor, né? Ela contamina o ambiente, né? Ela, socialmente, ela acaba contagiando o que está ao redor. Tanto com as atitudes dela, quanto com a energia que ela criou dentro dela, né? Que aí a gente vai falar que essa energia eletromagnética aqui que a gente vai do nosso coração, que já foi comprovado que o coração ele emite ondas, né? E essas ondas que a gente emite, elas contaminam o ambiente, elas contagiam. Então, ficar perto de pessoas otimistas, pessoas esperançosas, pessoas alegres, pessoas em paz, mais calmas, ajuda a gente a acalmar, sim.
Ô, Léo, a gente fala dos aspectos negativos da pandemia e eles são elencados o tempo todo, até porque também a imprensa tem que trazer as informações, mas eu queria que você, na sua visão, quais são os aspectos positivos da pandemia? Muito boa essa pergunta, Leide. Leide, aspectos positivos da pandemia, ela nos ajudou a olhar para nós, para dentro, o que acontece dentro das nossas emoções. Esta é uma. Um outro aspecto positivo da pandemia fez os países se unirem, sabe? Se organizarem, a solidariedade aumentou. Uma outra coisa que aconteceu, que eu já observei, os níveis de poluição atmosférica diminuiu, né? As pessoas começaram a ajudar umas às outras, a solidariedade entre as pessoas, não só entre os países, mas a solidariedade entre as pessoas também aumentou, né? São quantas pessoas que começaram a fazer campanhas de ajuda, né? Então, acho que são fatores, assim, que eu estou aqui lembrando agora algumas coisas que ajudaram. E, para mim, emocionalmente, foi uma grande oportunidade para a gente parar com a nossa vida e poder observar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Nós temos essa grande chance de poder estar com a gente dentro das nossas casas, com a nossa intimidade, comigo mesmo, né? Para eu poder parar e olhar para as minhas coisas, para os meus projetos. O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? É desse jeito que eu estava levando a minha vida? É o jeito que eu queria levar, continuar levando? Então, acho que o coronavírus também veio nos dar mais humildade, sabe? Léo, e essa questão da relação com as pessoas, porque eu acredito que algumas pessoas estavam muito no automático e isso é típico da vida moderna, quer dizer, não deveria ser, mas é típico da vida moderna. Você acha que as pessoas que agora estão sendo obrigadas, se assim a gente pode dizer, a passarem mais tempo umas com as outras, em casa, com os filhos, com os maridos, com as esposas, com os pais, com as mães, isso também vai fazer alguma mudança de comportamento? Então, Leide, já me fizeram essa pergunta. Eu não sou mãe de Ná aqui para te afirmar, vai. Porque o ser humano, o ser humano, ele é dinâmico. Então, eu não posso afirmar para você, vai mudar? Não sei se vai mudar. Para muitas pessoas, talvez vai voltar como era antes. Mas para muitas outras, não. Para quem tomou mais consciência, talvez a pessoa vai mudar a sua vida para melhor. Ela vai ter que voltar para os relacionamentos, então com certeza ela pode ter esse sentido mais conectada com as pessoas. Para outras não, vai continuar a mesma coisa. Léo, essa questão da pandemia, ela traz para muitas pessoas a sensação assim de finitude, chegamos no limite, e agora e tal. O que você teria a falar para essas pessoas? Eu sei que eu posso estar sendo até redundante aqui, mas tem aquelas pessoas que estão no nível maior de estresse, de angústia, de agonia e, enfim, até talvez com pensamentos ruins na cabeça. O que você tem a dizer para essas pessoas? Porque o foco aqui é todo mundo, mas especialmente essas pessoas que estão no desespero mesmo. Então, primeiro que elas estão desconectadas delas. Elas precisam parar, que a gente já falou hoje no programa, Sim. E conectar com o mundo interno, criar esse ambiente de paz dentro delas. Mas eu falaria assim, gente, a humanidade já passou por tantas guerras, por tantas dificuldades, por tantos desafios, e a gente conseguiu superar. E agora o mundo todo está todo se unindo, se organizando para achar a vacina, as curas, né? Então, eu falaria para essas pessoas acalmarem, é o termo nosso mesmo, e respeitarem o tempo. Eu acho que o grande mestre que está nos orientando agora é ser paciente, né? Que é deixar o tempo falar um pouco. Vai acabar. Isso tem um início, um meio e um fim. Então, as pessoas continuarem ou manterem a mente positiva, sabe? A mente focada, lá no Quarteto da Felicidade, quer dizer, a mente focada no otimismo, na esperança, né? Porque a gente já superou muitas coisas e não é o vírus que vai nos tirar isso. Na verdade, eu acho que o vírus é um grande professor. Ele veio para nos ensinar, ele veio para nos ajudar a olhar para coisas que a gente não estava olhando. Então, olhar a situação dessa forma também, pelo lado positivo, sabe?
Ô, Léo, eu sei que você gosta muito da palavra serenidade, né? Você tem até um trabalho que você faz com várias pessoas e os grupos levam esse nome, serenidade. Por que você gosta muito dessa palavra, Léo? Conta pra gente. Essa palavra, ela não quer... Eu gosto de serenidade porque é o seguinte, não é aquela parte de retirada, que vai um monge, ele vai para um local, um retiro e fica lá fazendo meditações. A serenidade, para mim, ela é mais ativa. Então, é a virtude que você, diante dos desafios da vida, você se mantém sereno. Então, quer dizer, eu terei os meus desafios, os meus problemas, e diante disso, eu fico em paz, né? Ou melhor, eu fico sereno, que é uma virtude mais ativa, sabe? Então, por isso que eu gosto da serenidade, essa palavra, que é você poder enfrentar o que está de fora, mas com seu olhar tranquilo, sabe? Ô, Léo, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez essa participação conosco aqui na Módulo FM. Eu agradeço em nome dos ouvintes aqui. Eu sei que você recebe também aí as manifestações das pessoas. Que bacana, hoje o acesso às pessoas é muito, muito fácil, mas assim, te agradeço imensamente essa sua participação conosco aqui, essa sua disponibilidade, generosidade. Eu sei que, assim, se a intenção da gente aqui é ajudar as pessoas, se a gente consegue, você tem um papel central nisso. Muito obrigada mesmo, tá? E fica aí o microfone aberto para você fazer as suas considerações, as suas mensagens. Então, eu só queria dizer mais uma coisa, que você falou assim, o que o coronavírus, né? Uma das coisas que ele fez foi a gente descobrir essas lives. A gente aproximou das pessoas pela internet, né? Como que o mundo virtual agora foi importante. E olha o tanto que a humanidade é muito... O quanto que as coisas foram sagradas. A gente ter descoberto lá atrás, né, o computador, a internet, e hoje a gente pode aproximar as pessoas. A gente não está longe fisicamente, mas a gente está aqui, ó, falando. Você está vendo meu rosto, eu estou vendo o seu. Então, eu acho que o vírus também ajudou a gente também a valorizar o contato através do virtual, para a gente aproximar as pessoas também. Quantas pessoas que eu não conversava, e aí de repente eu estou fazendo vídeo com elas, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que eu deixo aí para todos os ouvintes, da gente ficar sempre positivo, que as coisas sempre têm uma sabedoria por trás, sabe? Então, a gente olhar esse vírus, essa pandemia, como algo que é uma sabedoria querendo conversar com a gente. O vírus é como se fosse um sábio querendo nos trazer várias lições. Então, a gente ficar atento aos sinais dele para a gente entender essas lições. É isso. Muito obrigado a todo mundo, viu, Leide? De novo, obrigado pela oportunidade. A gente estamos sempre aqui, né? Eu estou sempre aqui, aberto para sempre que precisar falar com vocês. Ô, Léo, beijão para você e muita saúde, tá? Obrigado. Obrigado a todo mundo. Isso aí, muito obrigada ao Leonardo Nogueira, nosso psicólogo aqui, show de bola, uma pessoa espetacular, que participa sempre com a gente aqui na Módulo FM, e a nossa palavra é o agradecimento, é a gratidão, que está tão na moda, mas aqui a gente fala do fundo do coração mesmo, muita gratidão. E a você, ouvinte, internauta, as pessoas que fizeram observações, perguntas, participaram, a gente só faz esse tipo de programa porque vocês nos motivam, nos incentivam e nos pedem. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta, Mente Aberta, de volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Unicerp e Andap Autopeças.